Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente, são 7h09. Você viu aí um arremesso, né, do Kleber Lima. E, gente, ao vivo é assim mesmo. Olimpíada. Isso me fez lembrar a sala de aula. O professor está voltando, o professor está voltando. Ele queria ilustrar exatamente isso, viu? Tá bom, viu? Foi um arremesso aí, Kleber. Estamos em Olimpíadas, né? Se quiser aí fazer uma prática. Uma hora você mostra que o telespectador está perdido do que aconteceu. Teve uma vez que no começo assim, da minha carreira eu fui participar de uma entrevista na televisão, né? De um debate e tal. E aí tinha um mosquito lá, uma muriçoca. Eu não aguentei. Pá! Muriçoca no ar. É seu jeito. Tá. São coisas que acontecem, mas que não deveriam acontecer, como diz o William Gomes. E falando em coisas que acontecem, não deveria acontecer, tem uma manchete aí do jornal A Gazeta que eu vou te contar, viu, Kleber Lima? Eu vou até pedir para que você faça a honra aí para nós e mostre qual é a manchete do jornal A Gazeta. Farei as honras com tristeza. Desta sexta-feira, pois é. Com muita tristeza, concordo vai conseguir mostrar para a gente aqui? Vai fechar aí, bem fechadinho. Aqui com tristeza, que eu não tenho nenhum pingo de alegria de mostrar essa manchete, é a manchete principal aqui, né? Piveta paga fiança após ser detido por agredir a esposa. A manchete do jornal A Gazeta, aqui, a matéria principal hoje do caderno de política do jornal. E aí é o seguinte, ontem veio à tona que no dia 7 de julho, durante um final de semana que passava em Santa Catarina, cidade de Itapema, em Santa Catarina, o vice-governador Otaviano Piveta chegou de ir à delegacia lá da cidade depois de uma denúncia de violência doméstica que foi recebida. Ele foi conduzido, ele e a esposa, até a delegacia. E a primeira informação que chegou, aliás, foi um furo do Gazeta Digital ontem, essa informação, é de que eles foram liberados em seguida e sem maiores consequências. Na declaração, do termo de declaração da delegacia que vazou, a esposa relatou que só teria sofrido uns empurrões, que ele teria empurrado a cabeça dela contra o sofá, que teria ficado com vermelhidão, entre aspas, né? No rosto, no corpo, mas no decorrer do dia, primeiro o casal emitiu uma nota em conjunto, né, dizendo que o assunto era apenas uma discussão de casal e que teria saído um pouco do controle, mas que não houve agressão, tanto assim que eles tinham constituído o mesmo advogado para arquivar o assunto lá em Santa Catarina. Mas para o final do dia houve um vídeo, que eu até acredito que a gente tem aqui o vídeo para mostrar para os nossos telespectadores, da esposa do vice-governador, negando que tenha sofrido qualquer tipo de violência e pedindo respeito às pessoas, porque era um assunto privado do casal. Mas hoje o jornal A Gazeta traz essa informação que é nova, que não tinha ainda sido, não era de conhecimento do público ontem, que o vice-governador teve que pagar fiança para poder ser liberado, ou seja, então teve um ato ali em flagrante, né, quando se paga a fiança, porque tem uma prisão. É muito lamentável que tudo isso aconteça com uma das principais autoridades do Estado, o vice-governador, é o substituto legal da autoridade máxima, né, do governo do Estado. Eu pessoalmente conheço o Piveta, para mim é uma surpresa, né, essa informação de violência doméstica que chega contra ele. Tô entendendo que, seja o que for que aconteceu, que o casal já entrou no entendimento, né, porque eles estão juntos hoje, se explicando, tem o vídeo, mas infelizmente o fato veio à tona e exige uma explicação mais transparente da parte das autoridades. O fato é, né, Kleber, existiu uma agressão, não sei, não posso precisar aqui, né, o quanto foi de fato essa agressão. Existe um boletim de ocorrência, Piveta pagou uma fiança de R$ 6.600 e aí depois houve até uma certa tentativa de dizer o seguinte, não foi nada disso, não é bem assim, a imprensa meteu o dedo onde não deveria. Bom,
para reforçar isso que eu estou dizendo, a gente vai chamar agora aqui exatamente aquilo que você já disse, né? Tem aí um vídeo da esposa de Pivetta. Vamos ver o que ela disse. Eu estou passando aqui para falar a respeito da notícia que está correndo aí nos nossos veículos de comunicação do Estado, a respeito de mim e do meu esposo. Estou passando para tranquilizar que está tudo bem. Nós tivemos uma discussão de casal, não foi uma agressão, nunca houve agressão. O meu marido nunca foi um agressor e nós tivemos essa discussão e por pessoas envolvidas, terceiras pessoas envolvidas no momento dessa discussão, tomou essa proporção toda. Mas isso, o que consta aí não é a verdade. Nós continuamos casados, estamos bem com os nossos filhos, com a nossa família. E estou passando para tranquilizar vocês e para pedir respeito, que as pessoas não passem para frente coisas que não são verdadeiras. Então, aí fica a pergunta, né? O que não é verdadeiro? Não houve aí um boletim de ocorrências, não houve o pagamento, no caso da fiança. Tudo bem que a esposa pode ter se arrependido de ter levado esse caso a público, mas é exatamente isso que acontece com muitas e muitas mulheres, de proteger o agressor, em nome da família, em nome do próprio relacionamento, em nome da sociedade, em nome do Pivetta, que é uma figura pública, que tem muitos interesses políticos em jogo. E aí a pergunta é uma mulher que se arrependeu de ter, no caso, denunciado a agressão, ela foi pressionada a mudar de ideia? Ou seja, qual é a verdade? Porque o fato aconteceu ou não aconteceu, professor? O que acontece, na maioria das vezes, é que geralmente pessoas com um poder aquisitivo um pouco melhor, classe média alta, né, evitam, sobretudo, fazer um boletim de ocorrência para não desmantelar a família, para não se ter uma projeção ruim socialmente, né? Isso é perceptível. Se você entrevistar pessoas ligadas exatamente a vítimas de violência doméstica, você vai perceber exatamente que muda o perfil, né, da pessoa que é agredida, da vítima. Esse caso aí específico, né, não é do meu perfil adentrar em situações como essa, mas enfim, nesse caso específico o que nos causa estranheza é o fato de você ter uma versão, são duas versões díspares, diferentes, né? A primeira versão rica em detalhes, que é a versão que ela dá no momento que ela faz o boletim de ocorrência, né? E depois, muito tempo depois, você tem uma outra versão contornando exatamente, desconstruindo totalmente tudo aquilo que ela disse na sua primeira versão. Isso causa uma estranheza muito grande, né? E para reforçar tudo isso, houve um pagamento de fiança. Se houve um pagamento de fiança, certamente alguma coisa aconteceu. Então, o problema mais grave dessa situação, realmente, e eu acho que é aí que a polícia precisa, que a polícia precisa apurar, é apurar a verdade disso, se realmente houve ou não houve violência contra esta mulher, porque aí, de certa forma, vai, pelo menos, né, dar uma resposta à sociedade de um problema gigante, principalmente no estado do Mato Grosso, que é campeão de feminicídios em nosso país. Então, eu acho que aí já é problema de polícia e a polícia precisa dar resposta com relação a esse caso. Eu vou chamar até um destaque aqui do portal Gazeta Digital, porque tem autoridades sendo provocadas a se manifestarem, porque é até habitual dessas autoridades, mas isso não aconteceu. Para você entender o que eu estou falando, eu vou mostrar aqui um destaque da reportagem do Pablo Rodrigo e também do Yuri Ramírez, que a única mulher na Assembleia Legislativa, a deputada Janaína Riva, preferiu não se manifestar sobre o episódio de violência doméstica envolvendo o vice-governador Otaviano Pivetta e sua esposa Viviane Cristina Pivetta. Ele nega as acusações, sempre militante na defesa das mulheres, de gênero e no combate à violência contra a mulher. Riva disse ao GD que, por enquanto, não irá se pronunciar. A declaração ocorre um dia após ter participado de uma live onde abordou o tema da violência contra a mulher. Mato Grosso é o estado que mais se mata mulheres, mais se agride mulheres, onde mais se mata pessoas LGBTQI+, onde mais se existe um ambiente de violência contra as minorias, disse a deputada em sua fala, e aí ela não se posicionou em relação a esse fato envolvendo a esposa e também o Pivetta. Eu, inclusive, assisti parte dessa live dela, a deputada Janaína Riva, e eu achei que ela prontamente iria se posicionar com relação a esse caso, porque, veja bem, nós tivemos no começo do ano, você lembra daquele caso da SEMA, acho que é da SEMA,
do presidente da SEMA, do IBAMA, um negócio desse, eu não Do lembro INDEA. mais. Do INDEA. Do INDEA. Confundindo a instituição INDEA. aqui, do INDEA. Do INDEA. Ela foi fervorosamente, entendeu? E bateu muito duro nessa situação, né? E agora, sabe-se lá por quê, né? Eu acredito que tem alguns motivos políticos por trás de tudo isso, né? Ela não se pronunciou até agora, né? E deveria realmente sair com a mesma vontade que saiu naquele caso, né? E o que é triste, nós temos esse caso, nós temos o caso desse secretário adjunto de Cultura, Justino Astrevo, é um outro caso também, quer dizer, isso é triste. Então, eu até tenho aqui a nota do Conselho Estadual de Direitos da Mulher, emitiu uma nota de repúdio ontem, né? Ele é presidido por uma procuradora de Estado, a doutora Glaucia Amaral. Eu vou ler só um trechinho aqui, porque ele é longo. Diz o seguinte: é com perplexidade que o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher de Mato Grosso recebe a notícia de que 2 homens ocupantes de cargos públicos de relevância social, um do âmbito da gestão do município de Cuiabá, outro no governo do estado, estão envolvidos em denúncias de violência doméstica e familiar. Muito embora a violência contra a mulher ainda seja cotidiana, notícias envolvendo autoridades públicas transmitem uma ideia negativa. Tratam-se de Justino Astrevo Aguiar, secretário adjunto de Cultura de Cuiabá, e Otaviano Pivetta, vice-governador de Mato Grosso. O Justino, gente, para quem não ligou o nome à pessoa, é Nico. o Lau. Lau. É o Lau. Eu confundo. Da dupla Nico e Lau. É o negro, né? Tem um negro e um branco, É. só para as pessoas entenderem, é o negro, que é o Justino Astrevo, uma ex-esposa dele, de 15 anos, 20 anos, veio a público nas redes sociais essa semana, para dizer que já tem um tempo, 2 ou 3 anos que eles estão separados, que ela sofreu abuso, uma relação abusiva com ele quando eles eram casados, e que ela resolveu falar hoje porque a atual companheira do Justino, enfim, uma situação aí meio complicada. Em ambos os casos, eu quero aqui fazer um registro, tentando ser o mais isento possível, mas também admitindo já publicamente que sou amigo de ambos. Do Justino, que é inclusive um artista que eu admiro, e do Otaviano Pivetta, que também é um político que eu admiro. Óbvio que acho que a atitude correta é que se esclareça tudo, e que eles, como figuras públicas, devem sim satisfação ao público. Então não há que se falar em violação da intimidade do casal, exatamente porque são figuras públicas, né? Então, nessa condição, eles devem sim explicações. Agora, eu não faço nenhum julgamento precipitado, porque, primeiro, o fato de haver uma denúncia não significa que a pessoa praticou o ato denunciado. É o devido processo legal, o inquérito policial, e depois, se for ofertada uma denúncia, o processo judicial que vai apurar a culpa efetiva ou não daquele caso. No caso do Pivetta, é emblemático o fato da mulher vir a público dizer que não houve agressão e que terceiras pessoas, ela usa essa expressão, que teriam chamado a polícia, e, enfim, durante discussão de casal, às vezes a temperatura sobe, o que não necessariamente significa que houve uma agressão física, né? Então é preciso que haja paciência, calma das pessoas, de esperar que a polícia de Santa Catarina, não é a polícia daqui, que vai investigar o caso, investigue e conclua o inquérito para a gente saber o que houve. E no caso do Justino Astrevo, a mesma coisa, porque afinal é um relato de uma relação abusiva que teria acontecido muitos anos atrás. Isso. Que é, inclusive, de difícil comprovação hoje, né? Agora, Kleber, olha só, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Sim, recentemente a gente teve um outro caso aqui que chamou muita atenção, e o presidente da OAB de Mato Grosso quase perdeu o cargo na presidência. Isso também não vai respingar politicamente na vida de Pivetta? Ou seja, essa tentativa de falar, não foi isso que aconteceu, não é apenas o interesse aí político de proteger a imagem de Pivetta? Pode ter esse viés também? Ou o contrário, né? Ou o interesse político de explorar a imagem, de expor, né? Porque... A própria esposa? Hã? A própria esposa? Não. Eu digo o seguinte, o fato do assunto ganhar uma dimensão maior do que ganha. Assim, veja, a gente precisa saber o que tem de verdade e o que não é verdade no caso. Por isso que eu estou evitando o pré-julgamento. Agora, a consequência disso é muito negativa para a imagem política, tanto dele mas é um dado oficial, né, Kleber? É um dado oficial. O boletim de ocorrência. Exatamente. O boletim de ocorrência existe. O que eu estou querendo dizer é o seguinte,
Nem toda denúncia que é feita, ela se comprova depois. Claro, porque existem indícios, né? Indícios não são provas. Exato, entendeu? existe lá um fato. Qual que é o fato? É. Houve uma denúncia, eles foram conduzidos à Mas- delegacia e ele foi liberado, sob fiança. Significa que ele de fato agrediu? Não, a gente não conhece a conclusão do inquérito. Pois isso é, que eu estou aí dizendo. o Piveta, essas pessoas que são acusadas dessa forma, que são figuras públicas, a meu ver, eles acabam virando, por mais que não se comprove nada, virando um vaso chinês politicamente quebrado, ou seja, ele quebra esse vaso, né, por uma denúncia como essa, né, você pode até colar o vaso, mas ele nunca mais será o mesmo. Fica trincado. Fica trincado. Entendeu? Então, politicamente, é exatamente isso. É um que se constrói. prejuízo. É um prejuízo. Certamente lá no futuro, Claro. quando ele for candidato a qualquer coisa, os adversários vão dizer bateu na mulher, Claro. independente se bateu ou não bateu. Mas só o fato de ter a denúncia já Acabou, vira um prejuízo acabou. para ele. Isso, Olha, gente, nesse momento eu vou chamar a sua mensagem, que a gente está com o tempo aqui esgotando. Olha, o caso do vice-governador Otaviano Piveta é apenas mais um barraco de mato-grossense em Santa Catarina, lamentável. Sinal de mentira, houve sim agressão, só que infelizmente a classe social fala mais alto. Muitas mulheres protegem o agressor por questão financeira. É o Júnior Ferreira lá de Rondonópolis. Bancada, o casal vai parar na delegacia, tem BO lavrado, fiança paga e depois vem a esposa desmentir, falou mais alto a grana. Olha, gente, eu aqui como mulher, o que eu sempre vejo nas ruas, não estou torcendo para que isso aqui seja de fato algo mais do que lamentável, não é nada disso, mas o que a gente sempre vê aí, e inclusive as campanhas em defesa da mulher, é para que ela tenha coragem de denunciar, porque muitas, quando fazem a denúncia, em alguns casos já é tarde demais, ou em muitos outros, a família descobre que as agressões aconteciam já há muito tempo, de que aquele companheiro era assim, agressivo, oferecia risco. Dominador, Não né? estou dizendo que é o caso do Piveta, mas o que eu quero dizer para você, mulher, nesse momento, se a sua história é de agressão doméstica, se você teme pela sua própria vida, você tem que fazer a denúncia. Que a gente acabou de ver aqui uma mulher que foi lá e desmentiu, dizendo o seguinte: não, houve agressão, chamou a polícia, foi todo mundo parar na delegacia e depois vem algum tempo depois e fala: não, não foi nada disso, não foi isso que aconteceu, eu quero tirar minha queixa, mas aí o marido foi e pagou a fiança, é uma pessoa pública muito conhecida. O que eu quero dizer para você, esse caso aqui vai ser investigado, vai ser apurado, não farei pré-julgamentos, mas você que é mulher, procure sim uma autoridade, se caso você for violentada, você for agredida aí no seu seio familiar ou mesmo na rua. Não tema, é preciso denunciar, porque como a gente sabe, as mulheres são vítimas quase todos os dias. Todo dia tem mulher apanhando em casa e todo dia tem mulher, infelizmente, morrendo aí na mão dos homens. Bom, gente, termina aqui o programa de hoje. De acordo, Bom tá? dia. Deixa eu De falar. acordo. Ótima isso. sexta-feira. Assina embaixo tudo que você falou. Em princípio, correto. É isso aí. Beijo para vocês. É isso aí. Bom final de semana a todos.